Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de revisão das unidades da disciplina de diversidade humana, da unidade 1 à unidade 4. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que de principal nós tratamos em cada unidade, o que nós estudamos, o que é importante vocês estarem se aprofundando agora que nós chegamos na semana de avaliação, né? Bom, mas antes eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês. Segunda-feira, 18/5, às 21 horas, nós vamos ter o nosso encontro do Plantão Tira Dúvidas. E o que seria esse Plantão Tira Dúvidas? É um link que nós vamos enviar na plataforma, no Blue, que vocês vão acessar e nós vamos conversar ao vivo, através do Google Meet, para tirar as dúvidas que vocês possam ter em relação às unidades, em relação a qualquer assunto que esteja dentro da unidade 1 à unidade 4. Então, antes da gente começar a falar exatamente sobre a revisão, queria lembrar e convidar todos vocês a estarem comigo no dia 18/5, a partir das 21 horas, horário local, tá bom? Bom, dado o recado, vamos lá então para a nossa revisãozinha, falar um pouquinho apenas a questão dos principais tópicos e temas que nós tratamos desde a unidade 1 até a unidade 4. Bom, gente, na unidade 1 foi uma unidade muito intensa, né? Uma unidade onde a gente teve uma abertura para começar a falar sobre as diversidades existentes na nossa sociedade. E para isso nós começamos a falar sobre a própria evolução, tanto do planeta, como também a presença dos seres humanos nesse planeta, né? E aí demonstrando que há 120 mil anos apareceram, então, surgiram, né? Então, no planeta Terra, nós, os Homo sapiens, né? Então, na unidade 1, nós falamos sobre os aspectos históricos e sociais da própria sociedade, da própria humanidade, né? Onde que nasceu realmente o ser humano. Foi onde a gente fala um pouquinho da origem dos seres humanos em suas várias fases evolutivas, suas várias fases de construção. Nós também falamos sobre as teorias sociais, a gente conversou um pouquinho sobre as principais teorias. Nós também falamos sobre a importância que tem o estudo das teorias sociais para os seres humanos, para entender um pouco desses seres humanos e também para as práticas laborais. E aí no final, né, ficou bastante interessante, né, quais são os maiores desafios que os seres humanos têm nesse mundo de hoje, onde a gente conquistou muita coisa, mas dos maiores desafios e que realmente nós não temos ainda esse poder é sobre a capacidade da imortalidade, né? Então esse é um grande desafio que o ser humano, é uma busca interminável do ser humano, é que ele pudesse continuar vivo, né? Então, bem, então essa foi a primeira unidade. E aí na segunda unidade, nosso tema foi sobre cultura e sociedade, onde nós falamos um pouco da cultura com uma abordagem antropológica. Nós falamos dos elementos da cultura, os elementos que constituem a cultura, né? Como a religião, o universo de crenças, práticas, símbolos, né? Que nós falamos que esses são importantes para a gente entender todo o cenário cultural. E nós também falamos da classificação e da especificidade da cultura, né? Cultura material, imaterial, cultura ideal, cultura real, né? Cultura enquanto materialidade, né? Que a gente pode mensurar. Então, essa unidade 2 foi sobre cultura e sociedade. Já na unidade 3, a gente falou um pouco de cultura e multiculturalismo, né? Foi uma unidade onde a gente falou um pouco mais sobre vários tipos de culturas existentes na sociedade. A gente falou sobre a monocultura, que é a presença de apenas uma forma de cultura, de manifestação cultural na sociedade. Nós falamos sobre a policultura e sobre o multiculturalismo, né? A gente passou a entender um pouco as diferenças que eles têm na sociedade. Nós falamos sobre o conceito de identidade, né? O que é exatamente a identidade e a identidade social e a identidade cultural no mundo de hoje, como é que elas se manifestam, né? Como é que a gente pode entender essas mudanças que a identidade traz para o indivíduo. E também nós
colocamos por último aqui entender o fenômeno do multiculturalismo e as suas modalidades, né? Como é que o multiculturalismo se deu na sociedade contemporânea e como é que hoje se coloca para a nossa sociedade e esse desafio que tem da convivência entre as culturas, né? Já que a gente está falando de uma sociedade que está cada vez mais próxima geograficamente e também isso significa que elas vão ter que aprender a conviver juntas. Muito bem. E a unidade 4, né? Chegando no nosso final aqui, a unidade 4 falou de identidade social e cultural. Nós falamos sobre a produção da identidade na história humana. Nós falamos também sobre a personalidade, lembra que eu falei para vocês sobre os nossos comportamentos individuais, como que cada pessoa tem a sua marca, a sua personalidade, os seus comportamentos. E também as novas formas de identidade no contexto atual, tanto que a gente falou sobre essa identidade híbrida, né? Nós falamos sobre Stuart Hall, alguns estudiosos como Bauman, Edgar Morin, que fala exatamente desse desafio que é conceituar essa identidade no mundo que está tudo muito, né, muito progressivo e muito amplo, e as pessoas estão sendo influenciadas o tempo todo por uma série de situações, questões culturais que vão influenciar seu modo de ver o mundo. Bom, gente, então era algumas questões que eu queria colocar aqui para vocês, mas a gente vai poder trabalhar mais especificamente as dúvidas de vocês e as dicas do que vocês devem se aprofundar para estudar para a prova na nossa aula de revisão, quer dizer, nosso encontro de Tira Dúvidas, que vai ser dia 18/5. E antes de encerrar, eu gostaria de lembrar vocês que nesse período avaliativo, a autorresponsabilidade, a busca pelo aprofundamento do estudo é a responsabilidade de cada um de nós. Então, que vocês possam tirar um tempo maior, estudar os conteúdos, olhar as partes mais frágeis que vocês não conseguiram compreender, trazer isso para a nossa revisão, para o nosso Tira Dúvidas e tentar ter este momento de estudo antes da prova, que é muito importante, tá bom? Então é isso, eu gostaria de dar essa motivação que vocês não desistam, continuem e que logo, logo a gente vai ver bons frutos de tudo isso. Então, encontro vocês na próxima. Até mais, a gente se vê.